Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Após o Silêncio. Eu sou a Ana Chichurro e hoje vamos falar sobre política. Tenho o prazer de receber duas mulheres, duas vereadoras aqui de Jaraguá do Sul, nossa vereadora Cirlei Chapo, e de Xereder, a vereadora Ana Leon. Mulheres que são formadoras de opinião, mulheres que tomam decisões, mulheres que nos representam na política também. E é muito importante nós termos representatividade na política. Meninas, que honra ter vocês aqui. Quero dizer que é muito importante para nós sabermos que nós temos vocês nos representando na Câmara de Vereadores, tanto em Jaraguá do Sul quanto em Xereder. E quero dizer também que gostaria que vocês nos falassem o que levou vocês a entrar para a política. Obrigada pelo convite, Ana. Quando você disse é muito importante nós termos mulheres na política, tem uma frase que eu usei muito em 2020 durante a campanha eleitoral e depois todas as mulheres, as vereadoras da região da Anvalha acabaram usando também, que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política, que é um ambiente majoritariamente masculino. E o que me levou a entrar neste ambiente masculino do qual muitas mulheres fogem? Eu sou da área da educação, então desde os 15 anos de idade eu trabalho e aos 50 anos eu me aposentei da educação básica. Eu fui professora, diretora, orientadora, trabalhei também no ensino superior, enfim. Aí quando eu completei 50 anos eu me aposentei da educação básica da rede municipal. Não tinha intenção de entrar no ambiente político, porque como a maioria das pessoas, eu tinha aquela noção de que isso não é para mim, é um ambiente pouco salutar, é um ambiente corrupto, Sim. E todas aquelas coisas negativas que todas as pessoas pensam em relação ao ambiente político. Mas eu já durante a minha vida na educação, por eu sempre defender causas e pautas e me tornar a voz de algumas professoras quando era professora e depois como diretora também, e dos pais dos alunos e das crianças, então de vez em quando amigas minhas da área da educação diziam, não, tu tens que te candidatar. Até outros partidos tinham já me convidado para ser candidata a vereadora e eu nunca aceitei porque eu dizia, não, eu tenho a minha carreira na educação, porque eu sabia que eu também, se eu desse um intervalo, ia atrasar os meus planos de aposentadoria. E eu também não me identificava com os partidos que me convidavam, porque eu via algumas situações políticas envolvendo aqueles partidos e pensava, não, esse partido não me representa. Quando eu me aposentei, de novo, as minhas amigas da área da educação, em 2019, agora tu não tens mais desculpa, tu estás aposentada. E eu ainda relutante, e aí o meu filho, de 21 anos, à época, ele disse, mãe, porque pessoas éticas, justas, sensatas como você, não querem se envolver, é que ficam sempre os mesmos na política. Aquilo foi um tapa, não foi nem um tapa com luva de pelica, foi com luva de boxe mesmo, né? E aí, ouvindo aquilo de um jovem de 21 anos, eu pensei, por que não? Vamos então encarar. E aí pedi ajuda das minhas amigas da educação para desenvolver a campanha, porque eu tinha, assim, propósito de não gastar rios de dinheiro com a campanha. Encontrei no partido que hoje me representa, o Partido Novo, ideias e pensamentos parecidos com os meus. Me filiei, porque eu não era filiada a nenhum partido político, porque hoje, para concorrer, você precisa ser filiada Sim. a um partido político. E acabei tendo êxito na eleição de 2020, fui a 7ª pessoa mais votada de Jaraguá do Sul. Foi o seu primeiro? Foi a minha, eu concorri a primeira vez, consegui me eleger, ser a 7ª pessoa mais votada entre 188 candidatos, para mim foi assim, te confesso que até uma surpresa, que eu esperava ter um bom resultado, decorrente do quê? De toda a minha trajetória na educação. Eu lembro que até teve um senhor na rua em que eu moro, quando eu fui pedir voto, o Tony da bicicleta, que ele disse, dona Cirlei, eu já prometi meu voto pro fulano, eu não posso votar na senhora, mas a senhora vai ser eleita. Eu disse, como assim, Tony, se nem tu vais votar em mim? Aí ele disse, mas que a sua campanha não é de 30 dias, é de 30 anos. Porque, na verdade, tu constrói uma vida Sim. e tu acaba tendo êxito no ambiente político quando você tem uma reputação
dentro daquele teu grupo. E eu tinha uma reputação positiva dentro do grupo da educação. E aí fui para a reeleição, pretendia não fazer o segundo mandato também, e aí de novo aquele receio da Câmara ficar sem representante mulher, porque a Nina não queria concorrer, a outra vereadora que eu imaginava que ia ser eleita, ela por tradição não ficava no legislativo, acabava ocupando um cargo no executivo, dessa vez não aconteceu, graças a Deus. E acabei indo à reeleição e tive êxito de novo e estou eu lá representando as mulheres de Jaraguá do Sul, e não só, mas principalmente as mulheres, na Câmara de Jaraguá do Sul. E representando muito bem, por sinal. Então, obrigada, Ana, obrigada. E essa fala que você disse do seu filho é muito importante. Naquele momento que você falou, ali você já estava eleita. Né? O João Vitor foi fundamental até durante a campanha também, porque como eu ia fazer uma campanha muito enxuta, ele foi o meu marqueteiro, foi o jurídico, foi o financeiro, foi o entregador de panfleto, motorista, tudo. Ali na foi empresa, o braço direito. Ali na empresa, esses dias nós estávamos conversando e todo mundo falou, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, eu não quero isso política. Daí eu até disse, talvez por isso. Que a política esteja do jeito que está. Verdade. Porque enquanto os bons não se envolverem, a gente sempre vai deixar espaço para quem não é tão honesto e que vai acabar decidindo as nossas vidas. Isso mesmo. Alguém vai ocupar a cadeira, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui no seu podcast, até por conhecer a sua história e principalmente ao lado da Cirlei, que é minha colega, né, vereadora da cidade vizinha. A gente trabalha juntas já há bom tempo, né, Cirlei? Nós duas fomos reeleitas, criamos, né, juntas o Colegiado da Mulher Vereadora, onde a gente também levantou várias pautas referente aos direitos das mulheres. E a minha vontade de participar da política surgiu um ano antes dessa eleição ali de 2020. Mas, assim, por estar indignada mesmo, por algumas coisas que eu vi acontecendo no meu município e de quando eu tive que procurar ajuda de vereadores, às vezes só para ter uma informação, eu não tinha nem a resposta, né? Não tinha nem um sim, nem um não. Eu vou ver e te aviso, e ficava assim nunca mais. E eu tinha na época uma hamburgueria, né? Eu tive por 10 anos o Leon Gourmet, até já me falaram isso, né? Que também era algo que é mais masculino, digamos. É difícil você ver uma mulher dona de uma hamburgueria. E eu tenho muito orgulho dessa história, né, que eu construí também com o Leon. E com o Leon, eu também estava fazendo parte da associação comercial, né, Xereder Acias, e sempre frente dos eventos. Sempre gostei muito dos eventos e tal, e fora isso também as ações sociais que eu vinha fazendo. Muita gente chegava para mim e falava que eu já era vereadora. Antes de ser vereadora. Só não estava lá. Porque aquela coisa, vai no mercado, fala com todo mundo. E, enfim, sempre gostei de pessoas, sempre gostei de poder colaborar. E eu entendi que, sendo vereadora, talvez eu conseguiria pelo menos dar um retorno para as pessoas quando elas precisavam de ajuda, de alguma informação. Eu me propus a ser vereadora, né, quando eu quis ser candidata, no sentido de sempre trabalhar nas redes sociais, sempre com bastante informação, sempre sendo transparente, né, nas minhas ações, e eu venho fazendo isso. Então, eu consegui também me eleger na primeira vez que eu fui, me elegi pelo partido MDB, né? Fui reeleita também. Eu sou a primeira mulher reeleita no município de Xereder, o que também me deixou bem contente, e principalmente também que no mandato passado eu estava sozinha como mulher, né? Nós somos em 9 vereadores lá, era só eu e 8 homens, e hoje a gente está quase 50%. Porque somos 4 mulheres e 5 homens. Isso para Xereder é algo inédito. A gente é a única Câmara na região com esse número, né, de mulheres. E eu vejo assim como é diferente a gente ter uma companheira mulher, né, trabalhando, levantando pautas, do que antes que eu estava sozinha. Digamos assim, na Câmara. Que maravilha, né? Faz muita diferença. Muita diferença. Eu tenho uma história com a Ana que eu quero relatar, né, que eu tive... o pior ano da minha vida foi o ano de 2022. E eu lembro que no ano de 2022 eu era atendida pelo Instituto Borboleta, e que eu tinha depressão suicida, e eu tinha um medicamento que era bem caro, custava R$200, e o Instituto me fornecia esse medicamento que eu não tinha condição de comprar. E esse medicamento me fornecia, e eu dirigia um Fox, caixa de direção quebrada, andava a 30 por hora para não perder a direção,
Porque se andasse mais que 30 eu perdia. Mas eu tinha que andar com ele porque era a única coisa que eu tinha. Busca e apreensão, documentos atrasados, mas eu tinha ele, eu tinha que andar. E eu lembro que eu marquei uma entrevista lá na Câmara, uma conversa, uma reunião com a Ana, e para nós vermos o que nós poderíamos fazer pelas mulheres que eram vítimas de violência na cidade de Xereder. Verdade. Naquela situação tão triste que eu estava, que eu não conseguia nem me olhar no espelho, né? Não era a mulher que eu estou hoje, que eu me reconstruí, estou me reconstruindo, porque acredito que todas as mulheres que passaram por violência, elas se reconstroem todos os dias, e talvez não, essa é o propósito, nós estarmos aqui falando sobre isso, e me fez criar esse podcast e tudo mais. Aquele momento, eu já no meu coração queimava a vontade de fazer algo, né? E a Ana estar aqui para mim é que a gente continua, né? Você continuou lá na Câmara dos Vereadores fazendo o teu trabalho, e eu continuei com aquele sonho, e hoje a gente está realizando. Então, muito bom, muito maravilhoso. Um propósito em comum, né? Um propósito em comum, e tenho certeza que é só o comecinho, né? Verdade. É emocionante lembrar dessa história. Agora, 3 anos depois, ver a mulher que você se transformou e como você transformou a sua dor, né? O que você fez? Você era uma mulher vítima de violência, você estava em um momento muito frágil, eu lembro bem da nossa conversa, lembro que depois a gente conversou ainda pelo WhatsApp algumas vezes, e como você usou a sua dor para tentar ajudar outras mulheres. Né? Eu permaneci na política, tento sempre auxiliar, principalmente acolher as mulheres, encorajar as mulheres, mas olha toda a tua luta e como você transformou a sua dor. É muito admirável, Ana. Eu entendo e acredito que não é o que as pessoas fazem com você. É o que você faz com o que fazem com você. Exatamente. Né? Você é vítima do que fazem ou eu não? O que eu faço? Não, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer isso virar uma muleta para mim, não. Eu vou fazer o diferente. Sim. Né? E isso vai te transformando todos os dias, repetindo, que chega uma hora que para de doer. Verdade. E hoje vocês na Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que já passaram por bastante, deve ter passado por violências também lá, né? Deve ter violência moral, eu acredito que seja acontecido também, mas vamos falar assim, o que vocês acham que precisa de ter mais mulheres na política? É que a mulher, ela tem um olhar diferenciado sobre várias questões. Sim. Então, por mais que nós queremos sempre igualdade em condições, igualdade de salários, de oportunidades e tudo mais, mas nós não podemos negar que o gênero masculino é diferente do gênero feminino. Então, o olhar feminino para determinadas pautas, ele é mais aguçado. Quando nós não temos muitas mulheres na política, no legislativo, por exemplo, pautas ligadas ao universo feminino acabam sendo deixadas de lado. Vou dar como exemplo vaga em creche. Sim. Vaga em creche afeta diretamente muito mais a vida das mulheres, das mães, que dos homens. Porque numa família, quando aquela família não consegue uma vaga em creche, normalmente quem é que acaba deixando o trabalho para ficar com aquela criança? A mulher. É a mulher. Sim. Dificilmente é o homem. Sim. Mesmo que o homem ganhe menos que aquela mulher. Sim. No casal, acaba decidindo a mulher ficar em casa porque não conseguiram vaga em creche. Numa situação assim mais drástica, eu diria, porque a maior parte das famílias acaba dando aquele jeito de arrumando alguém que cuide daquela criança, que eu acabo chamando de creches clandestinas. Sim. Porque é uma tia lá do bairro que vai cuidar unicamente. E aí o poder público deixa de garantir um direito à criança, que é o direito à educação. Hoje não há nenhuma legislação federal que determine que os municípios tenham que ter vaga em creche para todas as crianças que procurarem. A determinação é que atenda pelo menos 50%. Então, a maior parte dos municípios aqui da nossa região atende esses 50%. Mas daí também tem aquela coisa assim, atende como? 4 horas. E as outras? 4 horas. E as mães que não têm rede de apoio, né? Exatamente. E cada vez mais essa rede de apoio, ela vai ficando... Por exemplo, eu como mãe solo, eu tinha como rede de apoio a minha mãe. Agora, hoje a gente vê muitas mães solo, e não só mães solos, mas famílias, que elas não têm rede de apoio na cidade. Então, elas acabam, assim, se vendo prejudicadas nessa questão. E eu dei o exemplo da vaga em creche porque é um tema que a vereadora mulher
olha com outros olhos. Sim. A questão da violência contra a mulher é um tema que está sendo debatido nas câmaras de Jaraguá do Sul, depois das procuradorias da mulher terem sido instaladas e das vereadoras que instalaram as procuradorias tomarem a frente e tomarem esse tema e muitas vezes apanharmos porque falamos desse tema. Eu já ouvi, nossa, tu só sabe falar de violência contra a mulher, como se, ou, ai, tu só sabe falar de educação inclusiva, que também é uma das pautas que eu defendo, mas essas pautas, elas precisam ser defendidas e senão a Câmara vai ficar falando de ponte, asfalto, sabe, de coisas não que parte que não de seja importante. Não seja importante. Só que eu costumo dizer que o maior patrimônio de uma cidade são as pessoas. Sim. Então a mulher tem esse olhar mais direcionado para a questão das pessoas. E sabe, Ana, uma coisa que eu percebi na Câmara de Jaraguá, foi o meu primeiro mandato na legislatura passada, e a partir do momento que a vereadora Nina e eu instalamos a Procuradoria da Mulher e começamos a trazer assuntos de mulher, entre aspas, né? Os homens também passaram a defender essas pautas. Hoje nós vemos vereadores homens apresentando projetos de lei, indicação, moção de apelo, ligados a essas questões, sabe, de educação, de assistência social, de saúde. Então, isso é interessante, fazer com que todo aquele grupo comece a prestar atenção em temas que antes eles ficavam meio que em segundo plano, como se não fosse muito importante. Esses dias até ouvi uma deputada federal, não me lembro o nome dela agora, que ela disse que no começo do mandato dela, ela também se preocupava mais assim em estar na comissão de orçamento, em falar de impostos e tal, como se defender aquelas pautas que de fato ela achava importantes, que era o combate à violência contra a mulher, educação, assistência social, fossem torná-la uma política menor do que ou do tipo assim, é uma política mulher que só fala de assuntos de mulher. Ela achava que ela tinha que defender aquelas pautas que são típicas da política. Até que ela parou e pensou, não, eu estou aqui justamente por isso. Eu vim aqui para isso. Eu estou aqui justamente para isso, para defender pautas que normalmente são deixadas de lado. E hoje, agora há pouco tu dissesse isso, né? Quando nós não nos envolvemos na política, a gente deixa que os outros decidam por nós. Se as mulheres não se envolverem na política, nós sempre vamos deixar que os homens decidam pautas relacionadas às mulheres. Número de mamografias disponíveis pelo SUS, por exemplo. É diferente de uma mulher defendendo isso do que de um homem, né? Então, cada vez mais nós precisamos de mais mulheres na política para dar conta de temas que são relacionados às pessoas. É verdade. E eu acredito, assim, que o machismo, ele é estrutural, né? Ele é cultural e ele é estrutural. E a gente já percebe isso na política já quando a gente vai se candidatar, já durante a campanha. Porque, por exemplo, o Schroeder, né? Cada partido pode colocar 10 candidatos. O que sempre era falado, tanto no primeiro quanto agora. Precisa ter 30% de mulheres. Então tem que ser 7 homens e 3 mulheres. Mas não é assim. É 30% de gênero diferente. Pode ser 7 mulheres e 3 homens. Mas nunca é falado assim. E normalmente precisa de 3 mulheres por causa da cota. Ainda tem isso. Não que estão acreditando que as mulheres vão se eleger, né? A gente só é um número, né? Uma cota que precisa ser cumprida. Então, assim, no geral, as pessoas não acreditam no potencial das mulheres. E eu acho que esse é um dos primeiros desafios que a gente tem enquanto mulher, porque a gente precisa provar a nossa capacidade, primeiro de se eleger. A gente não está lá só para ocupar um número e fazer parte dessa cota. Poderia muito bem ser ao contrário. Mas eu também vejo que, por ser assim, e por muitos anos ser assim, as mulheres já não têm vontade de participar da política, porque elas realmente acreditam que elas não vão chegar lá. Poucas mulheres se encorajam e querem passar por essa barreira, né? Então a gente já passa essa primeira parte durante a campanha. Eu fui a mais votada no partido, do meu partido, que é o maior partido de Schroeder, no primeiro mandato. E o que ficou em segundo lugar, que se elegeu também, ele falava para mim, ele vinha durante a campanha e falava: menina, volta para casa, você não vai fazer nem 150 votos, o que tá fazendo aqui? E eu pensava, nossa, eu preciso fazer mais voto que ele, né? Já começa aquela competição. E me chamava de menina, e assim foi durante o mandato todo também. Eu vejo muita diferença agora, onde eu tenho outras
mulheres, outras companheiras. E hoje te olha diferente. Muito diferente. Hoje também eu me reelegi, eu sou a presidente, então assim, hoje eu acredito que eu conquistei o meu espaço e a gente trabalha bem unido. Hoje na Câmara de Xeredre não tem um A para falar dos vereadores homens que ocupam as cadeiras lá, diferente do que era no mandato passado, né? A gente elegeu outras pessoas, né? Só eu e um vereador, só que nos reelegemos. Os restantes são todos novos na política também, o que também é bem interessante, porque já vem com uma mentalidade diferente, não tem essa malícia da velha política que a gente chama também. Mas no primeiro mandato eu sofri bastante e confesso que muitas vezes eu sofri calada. Eu ia para casa e daí lá eu chorava. Ali eu mantinha a postura e ficava firme, mas muitas vezes a gente estava numa discussão de um projeto, eu estava falando, era a minha vez, e um outro vereador, ele ligava o microfone dele e começava a falar mais alto que eu. E o presidente da casa, ele não falava pro vereador desligar o microfone, estava na vez da vereadora. Para, vereadora, chega, vereadora, ou desliguem os microfones, ou ele desligava. E assim, era a minha voz, era a minha vez de fala, e isso não era respeitado. E sempre eu era chamada de menina. A gente fez alguns projetos, né, voltados aos direitos das mulheres e tal, e um que a Cirlei e a Nina acho que também propuseram em Jaraguá foi o do X vermelho na mão, e eu fiz lá em Xeredre também. E nos corredores da Câmara, eu ouvi vereador falando, vamos fazer um do X verde para defender os homens, e tirando o sarro. Então, assim, eu ouvia, eu ficava calada, eu não batia de frente, mas assim, eu sempre conseguia aprovar os projetos, mas com bastante luta e engolindo, né? Engolindo seco, assim. E hoje eles não estão mais lá, eu continuo. Você continua como presidente da Câmara. Como presidente. Meu Deus, que maravilha. Não, isso dá um orgulho, né? É você falando da minha trajetória, mas a tua fala, assim, me enche de orgulho também, porque, olha só, menina, você não vai fazer 150 votos. E olha onde você hoje é presidente da Câmara. Sim. Olha que orgulho, né? No segundo mandato. E você está fazendo a diferença na cidade. Isso é muito importante. E você falando que a Câmara hoje é totalmente diferente. Totalmente. E essas mulheres hoje não é só você, é você e mais 4, né? E hoje o microfone não é desligado. Não, de nenhum jeito. É sobre isso. Então, eu acredito que é importantíssimo nós termos mais mulheres. E juntas nós sempre somos mais fortes. Muito mais fortes. No mandato anterior, tanto a Ana quanto a Rosane e a Bernadette, aqui da Anvale, eram só uma vereadora em cada Câmara. E eu tinha a sorte de ter a Nina na Câmara de Jaraguá. E eu tenho consciência que o meu primeiro mandato foi difícil, mas ele foi bem mais fácil do que o delas, que eram só elas nas câmaras, porque nós duas nos juntamos de um jeito que não tinha como derrubar as duas. Imbatíveis. Não tinha. E em várias situações a gente peitou posicionamentos dos vereadores que eram contrários a falas nossas, só que era esse fortalecimento, de uma fortalecendo a outra. E sabe que eu sinto isso em vocês ainda? Ontem eu prestei atenção em vocês duas no jantar, eu sinto essa força das duas. Eu sempre digo que a Nina nós nos conhecemos no dia da posse, dia 1º de janeiro de 2021. Não nos conhecíamos antes, não nos encontramos ali, porque era aquele período de pandemia, lembra? Verdade. Aí no dia da posse nós nos apresentamos e ali começou uma parceria, e eu digo que é uma pessoa que eu conheci na política, uma amizade que eu criei na política, mas que foi para a vida. E hoje nós continuamos amigas, mesmo ela não estando mais na Câmara de Vereadores, mas ela é uma inspiração, não só para mim, mas para todas do colegiado, porque olha... E para mim também, eu olho ela assim com ela é uma inspiração. Mulher muito ela é uma mulher inspiradora mesmo. E ela, a Cirlei, tem uma conexão além, assim, é bem engraçado. A gente que tava junto observava. Até nas roupas, elas não combinavam, mas estavam sempre com a mesma paleta de cores. Eu falei, já estava no jantar, eu falei, vamos fazer só mulheres, um partido só de mulheres. Dá vontade. Dá vontade, às vezes dá vontade. Dá vontade. E vamos entrar num assunto muito importante, Procuradoria da Mulher. Né? Como ela foi criada, o que ela acolhe, para que ela foi criada. Em 2021, como eu falei, a Nina estava lá comigo, e a Nina é da área da assistência social e eu da área da educação. Então a Nina sempre já teve mais contato com essas situações de mulheres em situação de vulnerabilidade, seja por causa de violência doméstica ou por questão financeira, social, enfim. E na época ela teve contato com o pessoal da Procuradoria da Mulher da ALESC, da Assembleia Legislativa.
e que deu todo o amparo legal para que nós pudéssemos implantar a Procuradoria da Mulher em Jaraguá. Aí nós fomos conhecer o que era a Procuradoria da Mulher da LESC, fomos também conhecer a de Balneário Camboriú, que já estava instalada, a Juliana Pavan, que hoje é prefeita, era procuradora da mulher, em primeiro mandato também. E aí, com esse conhecimento já de outras procuradorias que já estavam caminhando, conseguimos implantar na Câmara de Jaraguá do Sul. E o propósito da Procuradoria da Mulher, até no primeiro momento, todas as câmaras aqui da região, aí apresentamos a resolução para que as outras também pudessem implantar. Tivemos algumas dificuldades em algumas câmaras, porque vinham aqueles comentários dos homens: para que uma Procuradoria da Mulher? Ah, isso é só para tirar foto, vocês duas querem isso só para tirar foto. E eu ainda dizia, mas vai ter muita foto, porque cada ação da Procuradoria vai ser um flash. Vai ser um flash. Porque os registros têm que acontecer. Ah, vocês estão criando a Procuradoria só para angariar eleitores para a próxima eleição. Vai dizer, gente, eu não estou nem pensando se eu vou me candidatar de novo ou não. Ah, vocês estão fazendo isso para arrumar clientes para as amigas advogadas de vocês. Eu disse, mas que clientes? Mulher vítima de violência, quando a gente consegue que um advogado ajude, ainda é pro bono. Ele não vai ganhar nada financeiramente. Então a gente ouviu alguns disparates, né? Mas nós tínhamos, na legislatura passada, naquele primeiro ano, o apoio do presidente da casa, que era o Onésimo Cel. Então ele assinou conosco a resolução, teve daí a votação, foi aprovado, e o intuito da Procuradoria, na verdade, é ser mais um canal que a mulher possa procurar, e nós na Câmara nós recebíamos assim várias demandas relacionadas à mulher, não exclusivamente sobre violência doméstica, mas outras questões. E nós víamos assim que elas se sentiam, quando elas chegavam lá e diziam para a recepcionista, por exemplo, eu queria ser atendida por um vereador, que eu estou com um problema. Algumas perguntavam, mas tem vereadora? Sim. Aí a gente começou a perceber também o quanto que esse canal de conversa de mulher com mulher ia ser facilitado. E a Procuradoria, Ana, ela não tem poder de polícia, ela não vai nunca fazer uma investigação de alguém que está sofrendo abuso, violência, enfim. Nós não temos como fazer esse tipo de coisa, mas nós temos como encaminhar essa mulher para aqueles órgãos que já existem na cidade e que muitas delas nem sabem. Então, várias chegam lá e elas nem sabem o que é um CREAS, o que é um CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, o DPCAM, que Jaraguá do Sul tem uma delegacia específica para a mulher e que ela não atende 24 horas, mas que quando... nesse caso, você pode fazer o boletim na outra delegacia. Então, é meio que pegar aquela mulher pela mão e dizer, agora nós vamos fazer isso. E aí os contatos, porque daí a gente começou a firmar parceria com universidades da região, a Uniaselv, por exemplo, eles têm a clínica de psicologia, porque eles têm o curso de psicologia. Então, numa parceria com eles, a gente conseguia encaminhar mulheres que vinham até nós e que a gente dava essa orientação de como ela fazer para se livrar daquele ciclo de violência, fazer o boletim de ocorrência, procurar o aluguel social junto à assistência social e aí, ao mesmo tempo, ter um atendimento psicológico gratuito na Unisociesc. Aí com a Anhanguera a gente conseguiu fazer uma parceria com a parte de estágio deles do direito, para que também tivesse essa orientação. Jurídico. Então, assim, se eu dissesse assim, qual é o papel da Procuradoria da Mulher mesmo, é assim, abrir portas para aquela mulher que está precisando de ajuda e não sabe para onde ir. E, ao mesmo tempo, garantir que políticas públicas voltadas às mulheres sejam mais discutidas no legislativo, que até então eram pouco discutidas, né? Foi um caminho parecido, Ana, o meu com o da Cirlei. Como eu falei, a gente trabalhava juntas, né, no colegiado da mulher vereadora. Esse colegiado ele ainda existe, a gente até estava comentando que a gente tem que ficar mais ativo. Nesse ano a gente, meio que cada uma também com tanta coisa na Câmara, a gente acabou não se unindo tantas vezes como no mandato passado. A gente pretende no ano que vem retomar as nossas reuniões mensais, porque é muito produtiva, assim, quem ganha, principalmente são, além, né, de nós, mulheres vereadoras, são as mulheres dos municípios, né, da Unvale. Mas eu acredito que o colegiado, ele foi essencial para eleger mais mulheres. A gente elegeu mais mulheres basicamente em todos os municípios. Sim, nós éramos em 5 e agora na região da Unvale são 13 mulheres eleitas.
Então, olha O como recorde aumentou. foi Schroeder. E sabe que eu achei interessante essas reuniões mensais, vocês abrirem para mulheres que têm interesse em entrar para a política. Sim, essa era a nossa Né? vontade. Porque vocês trazerem essas mulheres que têm interesse, porque elas vão conhecer mais da política e vão, Trabalho. né? Talvez Até nós fizemos alguns fóruns com esse intuito. Tipo, era aberto E sempre deu muito certo, público, sempre cheio. Aberto ao público, e daí, principalmente mulheres frequentavam, e aí nós, vereadoras, apresentávamos para elas as nossas experiências, como é que foi entrar na política, como é que está, como é que não está. Aí ficamos felizes porque o número de eleitas, gente, de 5 para 13 é bem significativo. Sim. Claro, Jaraguá continuamos no número de 2 só, mas em Schroeder foram 4, então isso já foi assim um diferencial. E nesse colegiado que a Ana estava falando ali, que também foi uma ideia que nasceu da cabecinha da dona Nina, verdade. né? E todas abraçaram a causa. É interessante, Ana, porque, por exemplo, a gente apresentava um projeto em Jaraguá e o nosso grupo ali do WhatsApp, já aquele projeto a gente compartilhava para elas poderem ver se também podia... valia a pena apresentar na cidade delas. E é uma coisa que eu não vejo assim os grupos dos homens compartilhando, sabe? Do tipo, o que tu acha de apresentar esse projeto aqui? Eu fiz assim. Não. Adapta lá pro teu município e faz também. Por quê? Porque a gente queria ver, na verdade, as outras vereadoras também tendo sucesso nas suas câmaras. É como se assim, se o sucesso da Ana lá em Schroeder é o seu sucesso. Fizesse, parte do meu sucesso. A gente trabalhou bem sabe? unidas, assim, continua trabalhando, né? A gente vai retomar o ano que vem mais ainda esses trabalhos do colegiado, porque fez muita diferença mesmo. Eu acredito muito que parte da minha reeleição, talvez até da Trilei, foi por conta desse grupo que a gente criou e pela forma que a gente trabalhou. Mas lá em Schroeder eu não tive muita dificuldade assim, para instalar a procuradoria. Nós temos uma câmara que é bem pequena, enxuta, poucos servidores, mas eu tive apoio ali, né, principalmente da assessora legislativa, a Angélica. Então ela me deu todo o suporte, a gente estudou, já tinha também visitado a Procuradoria da Mulher na Alesc, na época a procuradora era a deputada Ada, né, Ada De Luca. Então a assessoria dela também deu todo um suporte pra gente, e até você já sabe dessa história, né, Ana, mas acho que vale a pena a gente relatar aqui, que quando eu quis instalar a Procuradoria da Mulher em Schroeder, eu fui até então conversar com o atual prefeito, que inclusive é uma pessoa que eu considero bastante e tudo mais, e a gente tem uma amizade, né, fora da política, e ele me alertou no seguinte: Ana, mas você não tem medo dos homens dessas mulheres? Dos maridos. Aí mas como assim medo dos homens? Tá, mas se eles perderem essas mulheres, depois eles não vão vir pra cima de ti? Querer bater em você, querer matar você e tal. Eu falei, não, eu não tenho medo. Se for pra eu ajudar uma mulher que tá sofrendo e depois eu sofrer com isso, eu vou ajudar essa mulher. Valeu a pena por ter ajudado. Mas isso nem tinha passado pela minha cabeça. Mas ele, por ser homem, por conhecer também Schroeder e como é o machismo em Schroeder, ele já querendo também talvez até me proteger de alguma forma. Uma preocupação. E eu entendi o pensamento dele, mas na hora eu fiquei brava, assim. Pensei, meu Deus, ele não quer que eu ajude as mulheres? E aí eu falei, não, eu vou fazer sim. Se tu não quiser ir, tu não vai, mas eu vou fazer. Mas eu vou. Daí, tanto que ele foi, né, na instalação da procuradoria e tudo mais. E depois a gente continuou com esse trabalho. Lá em Schroeder, eu tentei sempre trabalhar mais a prevenção. A gente tem um canal, assim, que funciona bem, de CRAS, né, nossa assistência social, mas a prevenção e principalmente o acolhimento, né? Essa primeira escuta, né, de mulheres que procuraram a Câmara, a gente sempre conseguiu ouvir e encaminhar certinho. Até recentemente, agora no dia 25 de novembro, a gente lançou o protocolo de atendimento das mulheres vítimas de violência em Schroeder. Então a gente criou um grupo de trabalho lá no mês de julho e até agora, fim de novembro, a gente fez toda como se fosse para essa roda girar. Começa aqui, vai ser encaminhado para lá, se precisar de suporte psicológico, vai aqui, e assim vai, né? A gente tem também a parceria da casa do pastor Rude, né, de Guaramirim. Na oportunidade do mandato passado, eu consegui encaminhar mulheres para lá que estavam sofrendo, que não trabalhavam, que ficaram lá 3-4 meses, que ele acolheu com os filhos, e a gente conseguiu encaminhar essa mulher para o mercado de trabalho, para daí ela conseguir alugar uma casa
e poder finalmente sair dessa relação. Porque eu vejo que quando as mulheres elas estão principalmente há tempo numa relação que elas sofrem violência, às vezes nem física, né? Mas psicológica, como a Cirlei falou antes, às vezes a física é a última. Mas ela tá ali anos presa numa relação, sofrendo violência psicológica, que eu penso ainda que o estrago é maior que a física, né? Muitas vezes. Leva muitos anos para uma mulher se recompor. E quando ela tá nessa relação, ela não consegue imaginar uma vida fora dessa relação. Sim, porque a culpa sempre é dela. Eu tenho amigas, enfim, conhecidas que já estiveram em relação assim, e eu tenho amiga que inclusive fala assim, eu ainda me sinto culpada. Porque eu escolhi estar lá. Eu falo, gente, meu Deus, você não imaginava do que a outra pessoa era capaz de fazer com você. Você não deu liberdade para isso, né? Mas é uma culpa que algumas mulheres ainda carregam. Então, na Procuradoria de Xareira, a gente sempre tenta encorajar, dar o suporte e trabalhar a prevenção. O ano que vem eu volto a ser procuradora, hoje eu sou procuradora adjunta, eu já tenho em mente várias ideias de projetos que eu quero fazer, e principalmente de palestras e tudo mais, sempre falando dessa questão da prevenção e de conscientizar os munícipes, porque assim, é um dever de todos nós. Sim. Todos nós, e todos deveriam saber acolher, encaminhar e tudo mais. Então a gente tem que trabalhar na política pública isso também, uma conscientização no geral, né? Através também da educação. A gente escreveu, eu e uma ex-diretora de cultura, nós escrevemos uma peça de teatro que relata a violência contra a mulher, e a gente quer apresentar isso nas escolas. Sabe que o meu menininho, ele tem 6 anos. Esses dias ele brigou na escola e bateu numa menina. E ele chegou em casa, falei, vai pro seu banho que eu preciso conversar muito sério com você. E ele chegou, foi tomar um banho, sentou, e eu expliquei para ele o que é uma mulher, como se trata uma mulher, por que não se bate mulher, expliquei tudo certinho para ele, né? Aconteceu tudo, daí voltou outro dia, ele falou assim, que a menina tinha empurrado ele, né? Mas mamãe, eu não bati nela. Eu não empurrei ela. E ali eu vi a importância de nós estar instruindo as crianças desde a primeira infância. Desde né? a primeira infância. Porque, como a gente estava falando sobre ser estrutural, a violência contra a mulher, ali nós começamos com as crianças, que muitas vezes as crianças verem em casa. Elas verem, pode ver, quando a gente conversa aqui, quando eu estou conversando muito, quando a gente está conversando com as mulheres sobre que sofreram violência, quase todas viram a violência com as mães, né? Já com a avó. O ciclo continua. Né? E se nós levarmos para as crianças desde a infância, elas vão ter uma visão diferente. Ele falou, mamãe, ela me empurrou na escola, mas eu não bati nela. E a Ana falou muito da questão da prevenção, e eu, por ser da área da educação, e a Ana também, né? Sim, porque a Ana até nem falou no início, mas é professora também. Verdade. Na Procuradoria de Jaraguá, já na primeira legislatura, eu e a Nina fazíamos muitas palestras em escolas, principalmente de ensino médio, e em locais de trabalho, por exemplo, hospital, empresas, porque hoje dentro da CIPA tem uma determinação que o tema violência contra a mulher seja debatido naquela semana CIPA que eles têm. Sim. Então, nós nos oferecíamos para poder ir lá falar, junto com o pessoal da Rede Catarina, às vezes a Luana, do Instituto Borboleta, já nos acompanhou, a Lu Mortari, que é advogada também, que defende muito a causa. E esse ano, na Procuradoria de Jaraguá do Sul, eu não sou mais a procuradora, mas eu continuo fazendo parte da procuradoria. A procuradora hoje é a vereadora Natália. E foi instalado o programa Procuradoria da Mulher em Ação, em que foca nos alunos dos 9º anos. Não tinha como abranger todos, porque só na rede municipal são 18 mil alunos de educação básica, né? Sem contar os de educação infantil. Do ensino fundamental são praticamente 18 mil. Então a gente focou no 9º ano, e aí eles vêm até a Câmara e foi criada uma oficina com vocabulário para eles e com atividades que eles acabam discutindo o tema, inclusive assim, a questão da violência psicológica, a violência virtual, que hoje tem muito nessa faixa etária deles, né? Então, algumas coisas assim que eles... E ainda continuamos também indo a escolas. Então, no mês de agosto, eu fiz umas 4 palestras em escola, além desse trabalho que é feito ali dentro da Câmara, que daí os alunos vêm até a Câmara. E se a gente não investir na formação das futuras gerações... Porque eu tenho uma frase que eu digo assim, violência contra a mulher se combate de 2 jeitos, punição e educação. Sim. Punição para quem não tem mais jeito, e punições cada vez mais severas, e educação das futuras gerações.
Porque tem alguns casos da geração atual, da nossa faixa etária, que não tem mais jeito. Então é punição e educação. Punição para quem não tem mais jeito e educação das futuras gerações. E para a mulher que está sofrendo violência, a mulher que está passando por a situação, ela pode procurar sim a Procuradoria da Mulher, tanto de Jaraguá quanto de Xereder, que ela vai ser instruída, ela vai ser encaminhada, ser acolhida, instruída, encaminhada e tudo que a gente puder fazer para que ela saia daquele ciclo de violência. E Xereder, a Procuradoria da Mulher, nesse mandato principalmente, está trabalhando bem unida com a assistente social. A gente tem lá a Daiane, né, secretária, e é uma pauta que ela defende muito e gosta muito. Então a Sheila também, que é a procuradora, e nós nos unimos realmente para trabalhar junto e, como disse, fazer esse círculo girar e que essa mulher seja bem atendida e bem acolhida. Em todos os órgãos que já existem, né? Isso. Saber que após o silêncio surgiu naquele dia que teve a ouvidoria. Lembra que teve a ouvidoria que eu falei? Que eu estava recém-operada, que teve lá na... não lembro direito, foi ali onde tem a Cheats ali, como é que é o nome? Pavilhão? Audiência pública. Audiência pública. Agora desse ano, a audiência pública desse ano. Teve a audiência pública e eu fui lá, eu fui para o Instituto e a Luana ia falar lá. E a Luana não pôde. Eu estava recém-operada, estava com uma faixa. Eu agora tô lembrando de ti Lembra? Uma faixa aqui no rosto. Isso. E eu ouvi todos os órgãos que tinha lá. E tinha CREAS, tinha a Procuradoria, né? Tinha tudo ali. E eu falei, mas tá errado. Como que as mulheres chegam até esses órgãos? E eu, como uma mulher que sofri violência, eu nunca saí da violência porque eu sabia que existia um órgão público que podia me ajudar. Né? Eu olhei para tudo aquilo e falei, mas eu preciso falar. Precisa se dar voz para as mulheres, elas precisam falar. Porque até por isso que eu terminei pegando na mão do moço, falando que aquilo salvava vidas. Por quê? Porque o acolher salva vidas. As mulheres não saem, no meu ver, eu fiquei muitos anos em violência doméstica porque eu tinha medo, porque eu não conhecia a vida que eu tenho hoje, eu achava que aquela vida que eu vivia eu merecia. Aquela vida de violência, porque sempre foi falado, você não é nada, você é uma inútil, você nunca vai conseguir, você não consegue. Eu acreditava naquilo, porque não viu uma vida fora, né? Eu não conhecia. A vida que eu tenho hoje eu não conhecia, eu conhecia aquela só. Você veio desde a infância. Né? Então eu cresci em todos os relacionamentos que confirmavam aquilo que eu acreditava. Sim. Então eu sabia que existia todos os órgãos. Mas eu não ia até eles porque eu não sabia como eles iam me ajudar também. E aquela vida que eu vivo hoje eu não acreditava que eu merecia. E todos eles falando sobre tudo aquilo ali, estava muito distante até chegar a mulher que estava passando por tudo aquilo. E muitas mulheres que estavam sentadas ali, elas estavam passando por aquelas violências. E elas sabem que eles existem. Então, aproximar a mulher... Né? Aproximar a mulher, saber que ela tem você, tem a Ana, tem a Cirlei, tem a Procuradoria, né? Tem o CREAS, elas podem ir até lá, que elas são ouvidas, elas são acolhidas. Eu falei, não, eu vou criar algo para ouvir essas mulheres e para levar a informação para elas. E naquele dia eu sentada lá, que eu fui lá, me embananei tudo na hora que eu falei, né? Na hora que eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer aqui na frente? Naquele dia surgiu o Após o Silêncio. Olha que legal. E até, Ana, falando isso, uma coisa que a gente tem que admitir, infelizmente, é que apesar dos órgãos existirem, muitas mulheres, até quando procuram, se sentem tão mal acolhidas que elas não dão continuidade. Sim. E isso é uma coisa que volta e meia nós falamos, seja a delegacia de polícia, o CREAS, enfim, a necessidade de ter pessoas preparadas, com sensibilidade para ouvir aquela mulher sem julgamento, sem olhar para ela e dizer, tu tá nisso porque tu quer, ou do tipo, mas tu tem certeza que quer fazer o boletim de ocorrência? Sim, muitas relatam isso. Você tem certeza? Sim. Isso é grave, gravíssimo. Ela já sofreu tanto para chegar até lá, e ainda tem que ouvir isso e ser questionado. Bem isso. E vocês, como vereadoras, mulheres públicas, por que vocês acham que tantas mulheres estão sendo mortas? Por que estão matando tantas mulheres? Olha, Ana, esses dias eu até fiz uma postagem, eu acredito muito nessa frase que eu tenho usado ultimamente. As mulheres estão aprendendo a dizer não, mas os homens não estão sabendo lidar com esse não
e com aquela raiva que eles sentem no momento em que eles tomam esse não. E em vez de eles lidarem de forma pacífica, acabam partindo para a violência. E a violência, como a Ana disse antes, o machismo, tudo isso, é uma questão cultural. Quando você sentou com o seu filho explicando para ele que não, por que não deveria bater, isso, aquilo, ao mesmo tempo a gente ouve famílias em que tanto o pai quanto a mãe separam, isso é coisa de mulheres, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Então, quando a gente ouve um técnico de futebol não querer que o seu time use camiseta rosa numa campanha do câncer de mama, porque diz, com essa cor meu time não vai jogar, isso é cor de viado. Então, isso ali, esse pensamento tá tão enraizado que coisas de mulher são menos, que há homens, graças a Deus não todos, né, mas há homens que realmente consideram a mulher menos, Sim. Consideram a mulher um objeto, um bicho, uma posse dele, a ponto de, a hora que recebe um não, em vez de lidar com as suas emoções de forma equilibrada e madura, partindo para a ignorância, para a violência e muitas vezes acontecendo o pior, que é o feminicídio. E até alguém disse assim, nossa, parece que a violência contra a mulher cresceu. Eu disse, olha gente, eu não sei se ela cresceu, mas os números cresceram porque as mulheres estão começando a usar a voz. Sim. Eu disse, vocês acham que na época da minha avó, que faleceu com 95 anos, já faz 13 anos que ela faleceu, na época que ela era jovem, ela e as amigas dela também não sofriam violência dos maridos? Sofriam, mas sofriam caladas. Ninguém sabia. E a geração dela foi educada para casamento para sempre, independente se o marido vai chegar em casa bêbado, bater nela, colocar os filhos para fora e ela ter que se virar sozinha. Então, eram várias situações que vinham acontecendo ao longo dos anos e agora nós estamos numa fase em que depois de tanto trabalho em prol também para sair desse ciclo de violência, para quebrar com tudo isso, as mulheres estão conseguindo dizer não. Não quero. Só que os homens precisam ser educados para aceitar esse não de forma civilizada. Não considerar que a mulher é posse, bicho, objeto. E daí querer acabar com a vida dela porque deu um não. Então isso eu acredito muito nisso. Essa coisa de ainda ter essa... Pensa, no mês de novembro, 9 catarinenses foram mortas. Pelo simples fato de ser mulher. Sim. O que a Catarina estava fazendo de errado ao andar, que não era uma trilha de mato, era uma trilha que é aqueles caminhos que tem em Florianópolis de acesso à praia que o pessoal anda para cá e para lá. À luz do dia, ela ser estuprada e sufocada. E aí ainda tem gente que nos comentários, mas o que ela estava fazendo também numa trilha sozinha? Sim. Algum homem se questiona se ele vai andar numa trilha sozinho? Será que eu vou sozinho às 10 da manhã andar nesta trilha? E as mulheres, infelizmente... Então, essa cultura ainda de considerar a mulher posse, objeto e bicho é que precisa ser quebrada. Para que a gente possa dizer não, para que a gente possa andar sozinha nos lugares sem receio de que alguma coisa ruim vai acontecer conosco. Então... Porque já pensou assim, imagina a cena, você está andando numa rua sozinha e é noite e você olha para trás e você vê um homem. Agora você olha para trás e vê uma mulher. A diferença do sentimento, né? Do sentimento, o alívio que dá. Eu concordo bastante com a fala da Cirlei. Eu penso que é bem isso mesmo. As mulheres, elas estão se posicionando mais. A gente até comenta, os números têm aumentado. Sim, tem aumentado, é assustador. Mas isso é só os números que a gente tem de dados. Só as mulheres que estão conseguindo chegar lá e denunciar. E o que a gente não sabe? Né? Então, os números, na verdade, são bem maiores, né? Claro, de feminicídio a gente acaba sabendo, mas de violência em si, não. E eu vejo que é isso, os homens, eles não gostam de ser contrariados, né? Eles têm problemas em ouvir não, inclusive, né, em assédio sexual, enfim. Então, acho que é um problema... de novo, né? É cultural, é estrutural, vai levar um tempo para a gente conseguir amenizar isso, mas acho que é por isso que é importante a gente ter mulheres à frente da política falando, levantando essas pautas. Como a Cirlei comentou antes, os homens acabam vindo junto com a gente. Eles acabam também falando sobre isso, também fazendo projetos de lei em defesa, e tudo isso a gente acaba construindo numa sociedade que acaba se importando mais com o que não era nem debatido antes. Né? Na Câmara de
Jaraguá, de Schroeder, antes da instalação da Procuradoria, não era falado sobre isso. Né? E hoje a gente fala, não só em sessão, mas a gente faz reuniões, a gente acaba promovendo palestras, promovendo eventos, então traz a comunidade. E ir para as escolas, eu acho que é um bom passo. Porque se o filho, né, o sobrinho, enfim, ele já entende o que é uma violência. Agora, uma coisa é um adulto falar pra ti. Agora, uma criança chegar e falar pra ti, você vai deixar isso acontecer com você? Você está sofrendo violência. E eles falam. A gente sabe que as crianças, quando elas tomam consciência e se preocupam, elas falam. Então, eu vejo que o caminho também, além da política, é esse, né? A gente fazer políticas públicas voltadas e já poderia começar, dependendo como for, até na primeira infância, né? Com falas, claro, que de acordo com a idade deles. Mas é necessário, sim, até para os adolescentes, quando chegarem, a gente tem essa questão de, como você comentou, né, Ana, de repetir os relacionamentos, né? Sim. Por exemplo, eu nunca me envolvi em relacionamento amoroso em que eu sofri violência, mas eu vi a minha mãe apanhar do meu pai por anos, inclusive quando ela estava grávida, né? Meu pai, eu lembro muito certo de uma cena dele batendo nela, empurrando ela contra uma geladeira, ela grávida da minha irmã de 8 meses. Então, assim, eu consegui transformar a minha história, né? Não me tornei, claro, uma pessoa violenta e muito menos me envolvi com alguém assim. Mas eu também faço terapia há 14 anos, né? E eu acredito e vou continuar fazendo. Eu tive muito problema com a minha família. Mas e as outras mulheres que não? Porque a gente sabe que as mulheres acabam procurando homens espelho do seu pai. E isso há anos atrás era comum, né? Sim. O pai bebia, chegava em casa, batia na mulher, nos filhos, trancava dentro de casa. Isso era muito comum. Se não era o pai, era o vizinho do lado, o vizinho da frente. Então, acho que a gente vem, de certa forma, melhorando, né? Mas o caminho é longo ainda. E a Ana disse, os homens não gostam de ser contrariados. Nós também não gostamos de ser contrariados. Mas a gente só sabemos que reagir, culturalmente, né? Nós mulheres nos é permitido lidar com a contrariedade, com a desilusão, com os problemas de formas diferentes. E respeitando. Porque, mas isso, e é nisso que eu também acredito que nós pais de meninos e meninas precisamos ter bem claro que frases como para de chorar, isso é coisa de menina, isso atrapalha para aquele menino, porque é como se o chorar fosse menos. E ele, naquele momento, ele precisa chorar, porque ele está sentindo aquela dor. A Ana disse, eu faço terapia há anos. Nós, mulheres, não temos problema de dizer que a gente faz terapia. E para os homens, eles já ficam... Parece que é fraco. Que eu tô fazendo terapia, que é fraco. Então, esse jeito de lidar... Esses dias ainda vi uma postagem que também dizia assim, ele traiu a mulher, a namorada. Ele traiu ela. Estava escrito assim, ainda com erro de português, mas tudo bem. Ele traiu ela. Ela chorou e comeu uma caixa de chocolate. Ele matou. Nossa. Então, o jeito de lidar com a mesma situação é muito diverso. E isso tem essa raiz toda de o jeito como os meninos e as meninas são educados e que são do tipo, nós nesse ponto, nós temos muita desvantagem pelo gênero feminino em algumas situações, mas uma das vantagens que eu vejo é que nos é permitido lidar com as emoções de forma emotiva. Sim. Então, de não sermos chamadas de fracas porque a gente chora diante de uma situação. Ou então saber lidar com essa raiva, porque raiva todo mundo sente. Sim. Então tem que ter esse trabalho. Todas as mães e pais que estiverem nos ouvindo, aprendam a lidar com seus meninos e meninas e dando a oportunidade de lidar com os sentimentos aos dois. Sim. E não dizer isso é coisa de menina, para de chorar para o menino, porque naquele momento ele precisa daquilo, precisa de colo também, né? Respeitando as emoções, né, exatamente. da criança. Essa questão, você falando ali que de não saber ouvir o não, eu lembrei que eu quase fui morta porque eu não quis dar um beijo. Nossa. Eu não quis beijar. A pessoa chegou bêbada em casa e quis me dar um beijo. E eu não quis. E eu quase fui morta por esse motivo. E foi o dia que eu falei pra Deus assim, foi o final, eu falei, Deus, me tira daqui. Que foi em 2022, que eu nunca mais deixo ninguém encostar em mim.
E eu pedi socorro. E quando eu pedi socorro, uma vez ninguém veio. E daí eu falei de novo assim, Deus, por favor, me tira daqui, né? Eu já falei que nunca mais ninguém vai me machucar. E nada. Daí eu gritei socorro de novo. E depois eu falei, Deus, né? Cadê tu, né? Uhum. E nisso chegou a polícia. E depois eu fiquei sabendo que o vizinho não ia chamar a polícia, porque ele falou que briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Mas a filha de 12 anos dele falou, se vocês não chamarem, eu chamo, porque ninguém pede socorro por nada. Então, assim, por um beijo que eu não quis dar, por um não, né? Então, é bem isso que tu falou. As pessoas e olha como a nova geração de 12 anos, o pai ainda está naquele ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E que é um ditado muito colocado em prática. Sim. E a nova geração já está uma visão assim, diferente. Em briga de marido e mulher, né? Você mete a colher. Mete colher, sim. E se pedir socorro é porque é necessário. E faça alguma coisa, né? E o que vocês... falando sobre isso, né? É a rede de proteção da mulher, o medo de denunciar. O que vocês verem, qual a visão de vocês sobre isso? Ela acaba tendo medo mesmo, né, Ana? Porque, infelizmente, é tipo como o prefeito que falou para Ana na época que ela quis instalar a procuradoria. Mas tu não tem medo dos maridos? Sim. E é triste dizer isso, mas ela acaba tendo medo mesmo, e é totalmente compreensível o medo, porque mesmo que tenha uma medida protetiva, porque a mulher, quando faz a denúncia, ela pode pedir uma medida protetiva que vai ser ou não expedida pelo juiz, que às vezes eles não dão a medida protetiva quando deveriam dar, mas enfim. E daí tem o tal do botão do pânico que você instala no celular, que daí tem o contato com a Rede Catarina, com a polícia militar, que se você aciona o botão do pânico, eles colocam lá naquela sequência de prioridades, que aquele caso tem que ser atendido antes, porque o cara que está sob medida protetiva está colocando em risco a vida daquela mulher, mas nada disso é garantia. Não. Nada disso é garantia. Teve uma moça que estava aqui com a gente, que ela mora num bairro bem distante, ela falou, até chegar aqui, ele pode vir aqui, né? Ele tá livre, eu tô presa. Esse que é o complicado. E por isso que antes eu até disse que essa violência contra a mulher se combate de 2 jeitos. Punição e cada vez mais severa. Mais severa. E educação. Porque hoje, infelizmente, isso aí que ela acabou de dizer. Não sei o que aconteceu, mas tem uma medida protetiva contra ele, mas ele está solto e ela se vê presa dentro de casa porque tem medo de encontrá-lo e ele fazer alguma coisa. Sim. Então, essa rigidez na legislação em relação a homens que cometem violência contra a mulher, ela também tem que ser aumentada. Sim. A justiça ainda é bem falha, né? Sim. Com relação a isso. Eu acho que também penso que é bem comum as mulheres terem medo. Primeiro que, como a gente falou antes, elas nem conseguem imaginar uma vida além daquilo. Não. Então elas acham que elas estão limitadas àquele tipo de relacionamento. E muitas vezes o homem, ele é o pai do filho dela. Então, de novo, essa coisa cultural de que tem que permanecer casada. Até que a morte que fazer dar certo. E que ela também é a culpada, porque muitas vezes o homem ele faz a mulher acreditar, né, que ela é merecedora dessa relação. Sim. Então, eu acho que o passo mais difícil é ela procurar ajuda. Mas se ela conseguir procurar ajuda e não tiver uma ajuda acolhedora, aí são passos para trás. É sempre aquela fase, o que você fez? Né? Por que ele te bateu? Por que você está fazendo assim? Você já tem alguém na sua casa falando que a culpa é sua, né? Só reforça isso. Esses tempos a gente fez uma reunião, agora até mudou, mas era uma juíza em Guaramirim, não me recordo o nome dela, muito boa, inclusive muito querida, e ela fez uma fala, que quando os casos chegam lá na mesa dela, ela falou pra gente, né, nosso grupo de trabalho, todos vocês falharam. Chegou pra mim, isso é verdade. Todos vocês falharam. E é fato. Isso é verdade. Nós falhamos enquanto vereadora, enquanto procuradora, como assistente mãe, social, como professora, como professora. Social, tudo, né? Então, assim, a doutora Roberta também diz isso, a delegada aqui do PECAMI. Ela disse, claro, se cobra aqui a ação da polícia. Mas se a polícia está tendo que entrar em ação, é porque já falhou todo o restante que deveria dar suporte para essa mulher, para ela não estar nessa situação. Sim, né? Eu acho que nós ficaríamos umas 5, 6 horas aqui sobre várias pautas que tem e sobre esses assuntos que existem, né? Mas o nosso tempo já está quase acabando.
E a gente tem muitos assuntos ainda, mas vamos ter que encerrar. Ai, que pena. Que pena, mas vamos fazer a parte 2, né? Vamos fazer a parte 2 e vamos continuar até quando precisares. Como ontem, acho que foi a Day ou a Luana, não lembro que recordo que falou, que a gente não quer fazer isso para sempre. Exatamente. É como a inauguração da Casa Isabel, Ana. Que eu e a Nina, lá em 2021, que o único apoio que a gente tinha na região era a casa do pastor Rudy, pequena, improvisada, né, para atender aqui. E aí, de novo, aquela coisa de bater de porta em porta, que precisa para Jaraguá do Sul um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência que atenda não só as de Jaraguá, mas da região, enfim. Aí foi. Conseguimos que o prefeito doasse um terreno da prefeitura, empresários da região entraram com recurso para construir e a Casa Isabel foi inaugurada, agora em novembro. Mas na inauguração eu pensei isso. Eu disse, meu Deus. Que não fique por muito tempo, não precise, né? Tomara que ela nunca tenha, porque hoje ela tem capacidade para atender 24 mulheres e seus filhos. E eu pensei, tomara que ela nunca esteja com a capacidade máxima dela. Porque ela é aberta para a região toda, porque daí tem que fazer convênio com as prefeituras, que claro que tudo isso tem um custo para daí manter aquelas pessoas lá também, né? Que isso é outra coisa. O poder público precisa da ajuda dessas entidades, mas ele também tem que lembrar que ele precisa ajudar essas entidades e que elas não podem ficar o tempo inteiro com o chapéu na mão fazendo bazar, jantar, café, pedágio para conseguir manter, que fazem, mas isso tem que ser um complemento. Então eu espero muito sinceramente que as prefeituras da região firmem convênio com a Casa Isabel para que possa ter, né? Mas na hora eu pensei isso, que triste a gente estar aqui comemorando a criação de um um lar provisório para mulheres vítimas de violência, porque é necessário e não deveria ser necessário, mas infelizmente é. É necessário. Eu quero pedir para vocês que aquela mulher que hoje está passando por violência, aquela mulher hoje que está com medo de denunciar, que está com medo que ela não sabe o que fazer, eu queria que vocês deixasse uma mensagem para elas. Você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para ela. Imagina que ela está na sua frente agora e deixe uma mensagem para ela. Você é muito mais forte do que imagina. E tem uma vida muito melhor para ser vivida. Crie coragem, procure ajuda e se precisar de mim, eu estou aqui para estender a mão para você. Muito obrigada. Você não está sozinha, existe vida além dessa vida que você está vivendo, eu te garanto, é uma vida muito melhor para você e se você tiver seu filho, com certeza. Se você não tiver coragem de fazer por você, faça pelo seu filho. Você não está sozinha, nós estamos aqui para te ajudar. Nós também, enquanto mulheres, estando na política, quero dizer que a política, ela é transformadora, né? E estar representando as mulheres na política não é só um símbolo, é transformador. Então, contem com a gente. Isso mesmo. Ana, Cirlei, muito obrigado. Nós que agradecemos. Fico muito grata por saber que nós temos vocês nos representando na política e ouvir vocês fez eu mudar a minha visão de política hoje. Olha, que bom. Muito obrigada por ter vocês aqui. E vamos continuar, né? Sim. É um projeto que eu acredito que nós temos bastante trabalho para o futuro, em prós mulheres. Olha, parabéns pela ideia, Ana. A gente agradece, parabeniza e pode contar com a gente, não só do podcast, mas no que for necessário. Estamos aí. Muito obrigada. E para você que assistiu até agora, eu quero dizer muito obrigada. Dizer para você que está passando por alguma situação de violência, não tenha medo. Denuncie. Ligue para o 180, procure a delegacia da sua cidade, procure um centro de apoio. Você merece respeito, você merece segurança, você merece vida. E aguardo você na próxima quarta-feira no YouTube e no Spotify.